Isso significa que todos os hooks use loader data da minha aplicação vão atualizar e a interface vai ficar automaticamente sincronizada com os dados que vieram de fora. Por isso que eu não preciso de use effects, de fazer alguma coisa para a interface ficar sincronizada com os dados que eu estou obtendo. React Router faz isso por mim, por baixo dos panos. E agora vem uma parte muito interessante, que é a criação da action. Seguinte, na rota do form, estou aqui na rota do form 308, eu vou inserir uma prop action que vai receber uma função que eu ainda vou criar, chamada form action, por exemplo. Action recebe form action. O que é uma action no React Router? Aqui no nosso caso é a função que vai receber por parâmetro as informações do form que foi enviado. Então, enquanto loader é uma função que carrega informações, por isso o nome loader, a action é a função que vai obter as informações do form e vai fazer, como o próprio nome dela diz, uma ação. E geralmente essa ação da action é mutação de um estado externo. No nosso caso, dentro dessa action, a gente vai enviar os dados do form para o storage do browser. Isso é um exemplo de mutação de estado externo. Então, vou criar a action aqui acima do format seed, vai ficar tudo mais ou menos no mesmo lugar. Vou criar essa action, ela vai ser uma função assim, obviamente, porque eu vou enviar coisas para o storage do browser de forma assíncrona. E aí, como que eu vou obter, dentro dessa função, as informações do for? Seguinte, quando o form é enviado, o React Router vai interceptar esse envio e disponibilizar essas informações num parâmetro request. Parâmetro request. Tá? Vou só ligar o carregador aqui. Beleza, e aí aqui eu vou retornar no, porque tanto uma action quanto um loader sempre precisam retornar algum valor, mas vou colocar um console.log aqui só para a gente ver o request. Então, o request é um objeto do mesmo tipo desse request aqui em cima, do loader, né? Então, é o mesmo tipo de objeto que a gente viu na hora de criar o CityLoader. Então, show. Vamos lá, deixa eu ir aqui para a equipe, apagar esse estado anterior aqui. Cliquei no mapa, vou clicar em uma cidade, vou selecionar a data, vou escrever alguma coisa e vou enviar. Então agora eu tenho esse objeto request, ele contém entre as propriedades, por exemplo, o método que eu passei lá no form, que é o post, tem, por exemplo, a URL, que é a URL pela qual esse form foi enviado, tá? Então, para obter os dados desse form que foi enviado, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse objeto request e eu vou dizer que request.form
data. Como o próprio nome do método já diz, dados do for, né? Eu vou aguardar essa promise ser resolvida, vou armazenar esse resultado em form data. Beleza? Aqui eu vou dar um console.log nele, form data, e olha só, vou enviar novamente e form data exibe nada. Exibe nada, ele tem um prototype aqui, que tem uns métodos que a gente vai usar daqui a pouco. Aliás, não vamos precisar usar nenhum método não. A gente vai usar o método do prototype object. Mas beleza. Então, por que exibe nada? Porque esse objeto é, na verdade, uma interface para a gente extrair dados dela. Como que eu vou extrair dados desse objeto? Eu vou invocar object, então construtor object, vou invocar um método estático do object, que vai ser o from entries. E o from entries vai receber o form data, esta const form data. E eu vou armazenar esse retorno em uma const, vou chamar de city, tá? E vou exibir city aqui no navegador, aqui no console. Vou enviar o form e está aqui. A data, nome e as notas. Os nomes das propriedades são o que eu passei como valor das prop name lá dos inputs e do text area do form. Beleza? Então, esse from entries é um método estático do object para converter listas de pares de chave e valor para objeto. É isso que o from entries faz. E aqui, vamos fazer algumas coisinhas aqui. Seguinte, antes de enviar esses dados para o local forward, eu não posso só enviar esses dados para o local forward porque eu preciso que o shape desse objeto aqui ele seja parecido com o shape lá dos objetos da fake API, das cidades fake. Então precisa ter um ID, nome, country, notes já está vindo, precisa ter um position com latitude e longitude. Então a gente vai usar esse formato aqui desse objeto como modelo. Então, como que eu vou fazer, por exemplo, para pegar a latitude e longitude da cidade? Bom, eu vou fazer exatamente igual. Por enquanto, eu vou copiar e colar. E refactoring fica mais à frente, tá? Porque eu quero fazer funcionar primeiro. Quero ver funcionando, depois eu mexo com refactoring, até para ter uma noção geral, um panorama geral do que a aplicação já está fazendo quando ela está funcionando do jeito que eu quero. E aí é um ponto mais maduro para refatorar. Antes disso, e tenderia a ser uma refatoração prematura. Então, beleza. Peguei aqui, latitude e longitude de onde? Da URL. Dessa URL aqui que eu estou, que eu enviei o for. Tá? Exatamente do mesmo jeito que eu fiz aqui no loader. Aí eu tenho request form data. Tá. Outra coisa que eu preciso fazer,
vai ser o seguinte, para aqui eu vou fazer esse armazenar um novo objeto que contém todas as propriedades das informações que eu peguei do form. Então vai conter a propriedade date, name, notes. E eu preciso inserir nesse objeto a propriedade position, que vai ser um objeto com latitude e longitude, que vão ser obtidas aqui dessas consts. O que mais que esse objeto precisa ter? Um ID. Um ID recebe crypto.uu random UUID, tá? Para gerar este ID aleatório. Vou voltar aqui para uma linha do jeito que eu curto. E o que mais que eu preciso fazer? Deixa eu ver. Os países, né? Os países, essa aplicação aqui em si não precisa, que eu não estou exibindo país aqui, mas como vocês já sacaram, né? Essa aplicação é só uma aplicação exemplo, um espelho para preparar vocês para o que vai vir nas próximas baterias de desafios. Já tem ID, name, country, vai ter o country também. Country. E de onde que eu vou pegar um country? Tem que pegar da Big Data Cloud. De novo. Bom, vou pegar da Big Data Cloud. Aqui já tem a URL que eu preciso. Tá pegando latitude, longitude, localidade. PTBR, beleza. Então, country. Preciso converter para JSON. Vai ser muito código repetido aqui. Country. Beleza. O que mais? Acho que é isso só que eu preciso. Notas já estão vindo. Nome, ID, position, já coloquei também. Então tá bom. Então beleza. É isso, né? E aqui, vamos visualizar esse objeto. Deixa eu clicar em adicionar. Está tudo certo. Ixi. Aqui eu preciso. Deixa eu ver o que tá vindo nesse. Country name. Country name. Deixa eu nomear isso aqui como. Fazer um destructing aqui por enquanto. Depois vejo outra forma de fazer isso melhor, se for necessário. Country, Brasil, data, ID, nome, notas, posição, latitude e longitude. Beleza. Show. E aí, o que eu vou fazer agora, né? Eu vou colocar essa cidade lá no meu array que está no localFort, que está no IndexedDB aqui no meu caso. Só que antes de colocar essa cidade lá, eu preciso obter o array, colocar essa cidade em um novo array e enviar esse novo array. Tá? Então vamos lá, como é que vai ficar? Eu vou obter, então get item local
forward.get item cities, né? E aqui eu vou armazenar o resultado dessa promise em uma const cities, beleza? E aqui eu vou setar esse novo, eu vou criar um novo array que vai setar essa cidade, né? Vai adicionar essa cidade no array que já existe lá no local forward. Então, local forward.set item, o item que eu quero setar é o cities, tem a chave cities, e aqui eu vou precisar fazer uma condicional, né? Então, se esse array cities, se o local forward não tiver um array cities lá, vai retornar null para cá. Se retornar null, eu quero que retorne um novo array com essa cidade aqui, né? Então vai ser a primeira cidade da entrada cities lá no local forward. Caso contrário, eu quero retornar um novo array que contém todas as cidades do array original, que já estava no local forward, e mais a cidade que eu acabei de criar aqui. E aqui eu preciso, claro, do awaits, porque é uma operação assíncrona. Beleza? Então, deixa eu... Tá, vamos fazer isso. Eu vou continuar retornando null por enquanto, só para a gente visualizar lá no local forward. No IndexedDB, né? Então, ó, tá sem nada aqui no meu IndexedDB. Vou clicar em adicionar. Ele apareceu esse aviso aqui que as informações podem estar atrasadas, então vou dar um refresh. Tá aqui, criada a chave, a key cities, que contém um array com um objeto. Esse objeto é o que eu acabei de criar. Beleza? Então tá aqui meu objeto. Isso significa que agora, se eu voltar aqui em mapa, tá aqui a cidade criada. Se eu clicar, tá aqui os detalhes da cidade, nome. Por enquanto é só esses dados que eu tenho aqui na interface. Nome e as anotações. Beleza. Beleza, então está funcionando. Está funcionando. Vamos adicionar outra cidade aqui. API. Adicionei, vou dar um refresco aqui. Tá aqui. API Piraí. Ok. E aí, se eu vier aqui, tá dando console.log aqui adoidado, né? Porque eu não. Onde tá? Onde tem console.log aqui? O que ele tá? O que ele tá exibindo cities no console? Tá doido. Isso aqui é estado anterior. Viaja não, Roger. Os console.log que vem lá dos tempos do Ronca. Mas beleza. Tá aqui aí, se eu for em barra mapa, aqui as duas cidades que eu adicionei, né? Beleza. Não é não.
Cities Loader. Nossa, ele tá como se o console... Deixa eu dar um Ctrl F5, então. Vamos ver se vai fazer gracinha de novo. Beleza. Ela tá funcionando como deveria. Show. O que mais que eu tenho que fazer? Show. Então agora que eu estou... Foi mal. Mouse aí. Então agora que eu estou setando lá no local forte esse itens de cidade, esse array de cidades, eu vou fazer esse form retornar um redirect para barra mapa. É isso, e aí o barra mapa vai redirecionar para barra mapa barra cidades. Só ver se importou aqui. Importou, deixa eu jogar ele mais para cá, que é onde ficam as minhas funções. Ok. Redirect. Então, assim como um loader, uma action sempre precisa retornar um valor. E já que quando a gente envia um form, a gente envia um objeto request, o loader pode retornar um objeto response. Um loader não, desculpa. A action pode retornar um objeto response. E é isso que está acontecendo aqui por baixo dos panos, tá? Esse redirect aqui, por baixo dos panos, ele retorna um objeto response, que é a resposta ao request que a action recebeu. Então, um redirect, ele é uma função que facilita retornar um response que comunica para a aplicação mudar a URL. Então, isso aqui é um atalho para isso aqui, ó. New response recebe string vazia como primeiro argumento, objeto como segundo, e aqui vai ter um status 302, que é um status HTTP de redirecionamento, e aqui a entrada headers, que é um objeto que contém uma entrada location, que contém essa string. Então, eu fazer isto aqui ou isto aqui são a mesma coisa. Mas isso aqui é um atalho para isso. Beleza? Então, aquele método post que foi especificado lá no form, method, esse método post que foi especificado aqui, dá a dica para o React Router que ele deve... Deixa eu mostrar isso aqui depois que eu testar, só para vocês sacarem o que eu vou falar. Olha só. Retornei. Então tá. Vamos ver como é que vai ficar. Vou dar um Ctrl F5, né? Porque vocês sabem que aqui vai pedir favicon, não vai ter mesmo. Vocês sabem que o vit é cache ponta firme ali. Então, beleza. Cliquei na cidade. Vou enviar. Adicionei. Fui redirecionado. Cruzeiro do Oeste está aqui. Foi a cidade que eu acabei de adicionar. Então,
Você viu que o redirecionamento aconteceu e a minha interface ela já está atualizada com a cidade que eu acabei de adicionar. Eu não tive que fazer use effect para manter a interface sincronizada com esses dados que vieram do local forward, não tive que fazer nada disso. Por quê? Porque este método post que eu coloquei aqui no form, dá a dica para o React Router que ele deve revalidar automaticamente as informações da página quando a action terminar de executar. O que isso significa na prática? Isso significa que todos os hooks use loader data da minha aplicação vão atualizar e a interface vai ficar automaticamente sincronizada com os dados que vieram de fora. Beleza? É por isso que eu não preciso de use effects, de fazer alguma coisa para a interface ficar sincronizada com os dados que eu estou obtendo. Tá? React Router faz isso por mim, por baixo dos panos.